penso que não é uma coisa ou outra, não é? A estrutura tem importância, a cultura política dos militantes do MPLA é relevante, não é? Mas também o papel do líder é relevante. Depois também depende do contexto, não é? Do contexto em que essa figura surge, não é? Nós vimos que no caso de João Lourenço surge, teve uma grande oportunidade de realmente desencadear uma abertura, porque nós estávamos a vir de longos anos de cansaço em relação ao Zé Eduardo Santos, não é? E ele teve naquele contexto, e se ele de facto fosse democrata, pelo menos os dados indicam que teria acontecido uma abertura política no país, não é? Então, para dizer que um futuro líder do MPLA, se não for João Lourenço, não é? Se João Lourenço não alterar o estatuto e se candidatar e ganhar a liderança do MPLA, não é? Mas um futuro líder do MPLA, se for, há uma expressão que diz que, básica, não é? A democracia carece de democratas, não é? Sem democratas não há democracia possível, seja no partido que governa, como inclusive na oposição. Então, quando eu penso que sim, a liderança, o perfil dos líderes é importante, muito importante, não é? E de igual modo a estrutura do partido que o suporta, não tem que ser muito uma coisa ou outra. Bom, parece haver uma convergência aqui em relação aos candidatos que se apresentam hoje. Para grande parte aqui de nós, para grande parte dos comentários dos que estamos aqui a analisar, é que não se vislumbra nenhum democrata. Face a esse contexto, como é que podem aqueles jovens, que eventualmente com ideias assim de maior liberdade e tudo o resto, podem chegar à liderança do partido? Tem de haver uma vontade dos mais velhos, ou não? Não. Essa pergunta... Teixeira, posso responder? Sim, Graça, sim. Eu não creio que... aliás, não conheço experiência nenhuma, parte nenhuma, em que o poder se entrega de bandeja, transita de bandeja geracionalmente. Portanto, as novas gerações, portanto, aquelas que se sentem capazes, têm de lutar por isso, têm de lutar por merecer o poder. O que nós está a acontecer surpreendentemente em Angola é que temos um partido cujo Comitê Central, portanto, que tem um secretariado que neste momento terá para aí uma média de idade de 65 anos, né? Portanto, o secretariado de Geral Político, mas tem um Comitê Central que deve ter aí média uns 40 anos. Portanto, temos uma Assembleia Nacional também com muitos, em que o MPLA tem muitos. Surpreendentemente, que não se vê da parte desses jovens, muitos dos quais muito bem formados academicamente, não se vê da parte desses jovens um movimento de confluência em torno de alguém que eles possam escolher para associação, pela quantidade, pelo seu número esmagador no partido. Os jovens também deviam ter seus próprios candidatos, deviam apostar nos seus próprios candidatos, porque eles, dentre eles, reconhecem quem são os melhores, quem são os mais brilhantes. Mas parece-me que todos eles estão minados pela doença aquilo que se chama pelo síndrome do caranguejo, portanto, né? Ninguém deixa o outro trepar, portanto, todos estão mais preocupados com relógios que custam milhares de dólares, todos estão mais preocupados com bens materiais do que exatamente com o país. Por isso é que estão todos eles concentrados, ou a maior parte deles concentrados na acumulação de riqueza, portanto, se esquecem do país, por isso é que não se unem em torno de projetos comuns. Nessa altura do campeonato, da mesma forma que estamos a ver
temos um Dino Matroça, digamos, a regimentar vontades em torno do Nandoi, e temos outros mais velhos a regimentar apoio em torno do Gino Carneiro. Acho que devíamos ter também entre os jovens algum grupo a regimentar a vontade dos jovens para um candidato mais jovem. Mas, ou eu estou muito distraído, ou então não está acontecendo nada, porque não me consta. A mim não consta que haja por aí algum jovem que sequer tenha manifestado vontade de ir à luta. É que nem isso. Eles dizem que será natural, que é a mudança geracional. O Graça ignora o sistema de represálias que existe no partido. Porque não, a questão que se coloca é se ao veterano como Dino Matroce há uma pessoa que tem um percurso como Nandô e outra pessoa que tem um percurso como Gino, estão a ser tratados na asta pública como estão a ser tratados, o que aconteceria, por exemplo, a um jovem? Está bem, mas está bem, isso. Essas pessoas estão a ser destratadas, mas ninguém pode criminalizá-las. Eles não cometeram nenhum crime, porque se assim fosse, tenho certeza absoluta que esse regime não teria a menor preguiça de mandá-los para a cadeia. Portanto, essas ofensas, esses insultos, isso só resultam da falta de habituação democrática. E o país não pode, digamos, não pode deixar intimidar-me por esse insulto. E os jovens, muito menos. Os jovens não podem, porque as represálias hão de existir sempre. E os jovens não se podem deixar amarrar pelo medo das represálias, porque os velhos hão de lutar sempre para manter o seu status. Mesmo, nós estamos a ver o caso dos Camarões, que é um caso muito próximo. O Paulo Biya, aos 92 anos, ainda quer concorrer a um mandato. Pronto. E em Angola, se os jovens não fizerem nada, mais velhos como Nandô, como o próprio João Lourenço, como a mulher dele, mesmo aos 100 anos vão querer manter-se no poder. Portanto, o poder não se larga. São raros casos em que, portanto, provavelmente só na Europa é que isso acontece, em que as pessoas se sentem cansadas, não se sentem mais aptas e entregam. Mandela fez, não é? O caso do Biden. Mandela fez. Como? O Mandela fez, é só um exemplo. Sim, exatamente. São casos raros. No caso do Biden nos Estados Unidos, ele próprio, além da opinião pública, ele próprio reconheceu que está velho demais para as batalhas e afastou-se da corrida. Mas os africanos, regra geral, não reconhecem as suas limitações, pensam que são poderosos, são infinitamente poderosos. Portanto, eles não largam uma vontade, não largam o poder voluntariamente. É preciso tem de ser pressionados. E a principal força de pressão são os jovens. Mas, estranhamente, nunca se viu tanta apatia de jovens como no MPLA. Não sei se estão todos anestesiados, se estão felicíssimos da vida com as migalhas que apanham debaixo da mesa. É uma coisa estranha. Ou conhecem a máquina? Não é problema de conhecer a máquina. Eles alguns estão conformados com as migalhas que apanham debaixo da mesa. Outros como estão inebriados pelas promessas, não sei quanto. Mas na verdade é que de promessas está cheio. A verdade é que se esses jovens não fizerem nada, felizmente para Angola, a mudança não depende só do MPLA, a mudança pode vir do outro lado, pode vir da oposição, mas se dependesse só do MPLA, e se esses jovens não fizerem nada, não se unirem, não escolherem alguém que os represente para ir à luta, não teremos mudanças no MPLA, o que é estranho. Evaristo, estamos a concordar com o presidente João Lourenço quando na última reunião com os membros do comitê... Não são jovens para os mandados, não estou falando de jovens para os mandados. De graça.
Graça. Mulaza, perguntava eu, então estamos a concordar com o presidente João Lourenço, quando sugeria que a futura liderança, pelo menos do MPLA, deveria ser de um jovem. Bem, Teixeira, como nota prévia a essa questão, eu já penso que foi nos últimos 2 programas, penso que nós gastamos algum tempo a falar sobre isso. Até prova em contrário, não existem democratas no MPLA. Ponto final. Nós não somos capazes de olhar para o MPLA e dizer assim... É uma generalização excessiva ou não? Não percebo. É uma generalização excessiva ou não? Eu disse até prova... Eu uso as palavras com algum cuidado, Teixeira, e vou justificar-me. Eu disse até prova em contrário. Porque, Teixeira, eu não sei se tu és capaz de o fazer, mas eu, com toda a honestidade, eu não sou capaz de olhar para o MPLA e dizer assim, bem, temos o grupo X ou temos a ala Z que se afirma como uma ala democratas. Nós não somos capazes de fazer esse exercício. Com honestidade, não somos capazes de o fazer. Eu não estou a dizer que eventualmente não existam pessoas com estas aspirações. Mas se eventualmente essas pessoas existirem, estas aspirações andam amordaçadas, não se podem manifestar. Portanto, dito isto, até prova em contrário, não existem democratas no MPLA. Ponto final. Portanto, isso não parece francamente discutível à luz dos dados e da realidade objetiva. Agora, o presidente João Lourenço, ao fazer referência aos jovens, ele só o fez, ele foi forçado a fazer aquilo. Ele não fez aquilo porque acredita efetivamente nos jovens. Não, é porque ele está, obviamente, acossado pelos mais velhos. Provavelmente, nos cálculos que ele faz, os mais velhos representam um perigo maior ao day after dele do que propriamente os jovens. E daí ele socorrer-se aos jovens, não é? E, olha, vamos lá, se tivermos de apostar, vamos aos jovens. Mas nós não temos, Teixeira, nós não olhamos para o MPLA, os jovens do MPLA, e entre os jovens do MPLA e concluir, olha, está aí o jovem fulano que é democrata. Ou, não é possível, isso seria desonesto. Eles até podem ter essas ambições, mas nós manifestam, se as têm, nós manifestam por alguma razão. Portanto, dito isto por um lado. Por outro, a questão da democratização do MPLA, e o Graça há bocado dizia sobre os jovens, eu francamente posso estar enganado, mas eu acho que não é uma questão de jovens ou de velhos. Também foi o que eu disse a semana passada. Vai um adolescente, vai um recém-nascido, se nós não tivermos alguém que traga de facto esta perspectiva de transformação do partido, não é? Transformação, mas de forma sincera, séria e interessada e no interesse do país, do seu próprio partido e sobretudo do país, porque a democratização do MPLA é do interesse do país, é do interesse do país que o MPLA democratiza. Portanto, se não vier uma figura, de facto, com esta vocação e com esta predisposição, pode ser um adolescente ou Teixeira, o MPLA não se vai democratizar. Portanto, eu não vejo muito esta questão de termos velhos. É verdade que o ideal, não é? Até o Graça há bocado referiu a questão demográfica do país, que é mais de 2/3 da população é jovem, etc. O ideal é efetivamente tivéssemos uma figura jovem. Mas eu, por exemplo, não sei se posso dizer que um jovem seria necessariamente a aposta certa, sobretudo se nós olharmos para aquilo que o Graça acabou de dizer. Os jovens do MPLA que fazem parte da elite, a elite dos jovens do MPLA, querem os carros mais caros, os fatos mais caros, os relógios mais caros, as viagens mais caras. Quer dizer, eles já absorveram tudo isso. Estás a perceber, Teixeira? E eu não sei, francamente, se dentro desta cultura, o jovem, a questão do jovem ou do velho será assim tão relevante. O que para mim é relevante é este jovem ou este velho tem alguma capacidade de trazer transformações? Porque se eu vir num velho, por exemplo, uma figura com mais capacidade, com mais potencial para produzir transformações, por que não é o mais velho? Por que não? Não é? Portanto, eu não estou muito, honestamente, dentro da perspectiva do MPLA, é preciso também, porque isso pode
pode parecer uma bagunça, porque nós estamos a juntar a questão do MPLA com a questão do país, não é? De forma mais ou menos automática. Eu compreendo, porque o presidente do MPLA é um putativo presidente da República, mas olhando especificamente para o MPLA, o que me interessa é quem é que de facto apresenta ideias que podem conduzir à transformação do partido. Mas, Mulaza, numa época em que estamos a falar de inteligência artificial, estamos a falar de inovações, acreditas que um presidente angolano com 80 anos ainda vai a tempo de perceber o que seja inteligência artificial e outras modernidades? Espera aí, deixa a pessoa terminar. Sim. E outra questão era para o moderador. Teixeira, quando eu falo dos jovens, eu não tomo como referência e nem dou razão ao presidente João Lourenço. Quando o presidente João Lourenço fala em jovens, eu não estou a pensar que ele está a pensar em jovens cada só mérito. Ele está a pensar em jovens em paus mandados. Porque é o que aconteceu com as mulheres. O presidente João Lourenço anda para aí a gabar-se, a jactar-se de ter promovido, até acho que disse que em África há poucos países, ou no mundo até há poucos países que promoveram tanto as mulheres como Angola. Essas mulheres foram promovidas por mérito. Que mérito é que tem a maior parte? Que mérito é que tem a maior parte das pessoas que foram promovidas? Diga-me, vamos ser sinceros. Que mérito é que tem? Que mérito é que tem a vice-presidente? Teríamos de ter uma métrica, né, para fazer uma avaliação ou não? Meu amigo, qual é o passado dela? O que é que ela fez? O que é que ela fez? Pronto. Nesse caso, o MPLA nem os homens, não é? O MPLA não tem cultura de mérito. Mas o mesmo, né? Os homens para as mulheres. Não. Eu estou a ser específico. Quando o presidente fala, se gaba de promover um determinado gênero, uma determinada faixa etária, é porque tem interesses específicos. Ele não quer promover jovens que o confrontem, ele quer jovens paus mandados. Ele não quer, da mesma forma que faz com as mulheres. Ele não promove as mulheres em função do mérito. Ele promove mulheres que façam coro em tudo em que ele quer. Portanto, eu não confio, digamos, no presidente quando ele fala, quando ele advoga a promoção do jogo. Vejo nele intenções pouco genuínas. E quanto a ti, Mulazer, o que eu queria acontecer? Não, o Graça dirigiu-me uma pergunta, o Teixeira. Acho que o Graça dirigiu uma pergunta. Eu queria ouvir o dito, mas diga, por favor, Graça. Vamos então. Se não te importas, Graça, eu confesso que me perdi um bocado. Qual é a pergunta? Desculpa. Qual foi, se não te importas? Desculpa. Se os velhos estão atualizados com os novos temas da modernidade, não é? Sim. Você consegue ver um velho de 80 anos, por exemplo, a dominar matérias, ciências como a inteligência artificial e não sei quanto. Nem os jovens não dominam. Pois, é onde eu queria chegar. Por maioria de razão, né? O Graça, eu não sei honestamente no contexto em que nós estamos a colocar estes cenários, se essa questão é relevante, porque o que nós estamos aqui a falar, o Graça, é uma questão de cultura política, não é? É a questão da cultura política no MPLA e que obviamente abarca tudo que está aí dentro, não é? Os jovens, mesmo conhecendo as tais inteligências artificiais, se de alguma maneira não tiverem um chip mudado, a inteligência artificial que eles dominam não interessa para nada. Aliás, Graça, deixa-me só que eu mostro. Deixa-me só que eu diga o seguinte. Está a partir de uma premissa que tomas como verdadeira, de que não há
jovens democratas no MPLA. Não, Graça. Se acompanhas o meu raciocínio, eu disse até prova em contrário, como é evidente, porque até agora não há. Até prova em contrário. Mas o meu raciocínio, eu dizia o seguinte: se não há predisposição para a alteração da cultura, o jovem que conhece a inteligência artificial não vai mudar nada. E deixa-me que eu diga, Graça, o MPLA tem ao longo do tempo feito muito investimento em muitos jovens, por exemplo, nomeadamente em matéria de formação. Mas se nós quisermos ser honestos e frios, isso não tem valido para nada. Porquê? Porque são pessoas que são formadas não necessariamente para servir o país. Até muitos deles são pessoas muito bem formadas, tecnicamente e etc. Mas depois todo esse conhecimento que vão adquirir não tem utilidade nenhuma para o país. Porque eles estão inseridos numa lógica de governação, num sistema apodrecido, que não lhes permite sequer usarem os conhecimentos que têm. Está a ver, Graça? Esse aqui é o problema. Aliás, não só não usam o conhecimento que têm, como usam de forma desonesta e até distorcida. Mas isso é uma fatalidade? Não percebe? Isso é uma fatalidade? Não necessariamente, Graça, não necessariamente. Eu disse, repare, porque que não é uma fatalidade? Se nós recuarmos um bocadinho o princípio da conversa, ele dizia, Graça, por isso é que eu aprecio o tal processo das múltiplas candidaturas, não é? Porque, na minha opinião, insisto, independentemente de serem velhos, de serem mais velhos que estão a liderar esse processo, o que é irónico, não é? O Graça há bocado dizia, mas os jovens estão caladinhos, por todas as razões, incluindo naturalmente o método, eu compreendo isso, mas ainda que sejam mais velhos, é importante que existam múltiplas candidaturas, porque estas múltiplas candidaturas podem potenciar as tais transformações de que estamos aqui a falar. E daí a fatalidade que o Graça está aqui a colocar portanto, eu diria não fazer sentido, não é? Não se constituir necessariamente numa verdade. Porque se estes movimentos de facto produzirem resultados que conduzam à transformação, não há fatalidade nenhuma. E quem sabe até, Graça, que se porventura com as tais múltiplas candidaturas, sai daí um candidato que eventualmente tenha mais predisposição para apoiar eventualmente os jovens. Que pegue, por exemplo, num jovem de facto, como um potencial vice-presidente, não é? E aí, eventualmente, o MPLA ganhando as eleições, haja um processo depois de sucessão do tal jovem que o Graça acredita com mente um bocadinho mais arejada e que no fundo, e como consequência disso, no fundo, o país vai conhecendo as transformações paulatinas, como estamos aqui a dizer. Portanto, para mim a questão do jovem, Graça, não é relevante, porque os jovens que conhecem as tais inteligências artificiais não as utilizam. Basta o Graça olhar para as leis que são aprovadas naquele país. Quem são os técnicos que fazem as leis que são aprovadas naquele país? Quem são? Não são os mais velhos. São miúdos que fazem aquelas leis. São os jovens que são formados pelo MPLA, são os juristas jovens que são formados pelo MPLA que fazem aquelas leis. Não é? Portanto, eu acho que essa não é a questão central, Graça. Deixa-me ser repetitivo, seja adolescente, seja o que for, tem de ser alguém que de facto tenha alguma predisposição para fazer transformações. De outra forma, não me parece que seja possível.